drogas e bebidas, essas coisas assim. A coisa fica pior. Mas quando a pessoa entende assim, já perdi muito tempo, já quebrei a cabeça tantas vezes, já estou até sofrendo mazelas de malfeitos, né? Que são irreversíveis, mas em qualquer situação. Aí ela passa a se dedicar a um processo espiritual, seriamente, né? Porque tem pessoas que também se enganam, elas se enganam, né? Acho que eu preciso fazer alguma coisa assim, meio espiritual e tudo, então faz uma coisinha ali e acha que aquilo ali vai resolver. Não resolve não. Não resolve não. Isso é muito comum, né? Não, aqui o verso diz que a pessoa se dedica completamente, né, ao processo espiritual. Aí as portas, o portão da liberação se abre para a pessoa. Em qualquer situação. Agora tem que se adotar um processo que seja efetivo, um processo que seja genuíno. E como nós falamos no princípio, né, o processo de mantra yoga está sempre conectado em sintonia com o mantra, Mahamantra Hare Krishna. Que o mantra vai nos acompanhar durante a vida toda. O mantra nos vai aliviar de muitas coisas. O mantra vai fixar a nossa consciência na meta. Porque o mantra ele é dirigido por uma divindade. E se você está ali praticando aquele mantra, você está indo nessa direção. Você está indo naquela direção. Você está sendo assim atraído. Da mesma forma que a mariposa é atraída pela lâmpada, pelo fogo. A gente vai sendo atraído. Então isso é o mantra. Melandinha aqui, assim, artística. Não é aquelas convencionais, não. Original. Trepadeirazinho. Faz me lembrar da cor do Zé, né? É. Tá. Então, o que vocês acham? É, por favor. A equação da felicidade eu achei muito interessante. Por acaso, nunca ouvi essa questão ser colocada dessa forma e achei assim, isso é genial. Contudo, quando tratamos de desenvolver a área espiritual, o lado espiritual, né? E a pessoa igualmente luta arduamente para atingir essa realização espiritual, a equação também se aplica, porque ela não atingiu ainda
tal realização espiritual. E demasiada ambição pode também resultar na sua contrapartida, na frustração ou não. Mas o que? A pessoa está praticando um processo espiritual com uma aspiração assim material? Não, quero laburo, quero assim, mas com a mesma intensidade que uma pessoa gostaria de movimentos materiais. O caso é que no processo espiritual tem que se ter cuidados muito especiais. Tem que se ter uma boa orientação, porque é muito fácil criar fantasias e até delírios. De repente a pessoa entra no processo espiritual e começa a delirar, assim, e achar que... Então tem que se ter também esses cuidados, assim. Deve ser alguém que veio pensar que está vendo. Então Então esse cuidado deve se ter, né? Por isso que deve se ter uma orientação, deve ter sempre alguém orientando e assim para poder colocar sempre no rumo certo. Porque a vida espiritual tem que ser assim, por exemplo, quem já navegou, né? Quem já navegou aqui? Você está num barco à vela no oceano. Então você quer chegar desse ponto a esse ponto aqui. Então você está indo aí você fala assim, eu vou nessa direção. Não vou dizer um barco à vela, porque o barco à vela tem que fazer de acordo com o vento. Assim. Eu vou dizer um barco mesmo a motor. Um navio. Ele quer ir desse ponto a esse ponto. Né? Então ele bota, o rumo, se ele for nesse rumo aqui, ele vai chegar aqui. Tá? Mas não é assim. Não é assim. Porque de repente tem uma corrente marítima que está empurrando ele aqui nessa direção. Tem o vento que está batendo aqui desse lado aqui. Então se ele manter esse rumo aqui, ele vai andando para frente, mas ele está se afastando aqui, ele está indo naquele rumo. Mas ele vai bater lá no outro lado. Então o que ele tem que fazer, ele quer ir aqui, estão empurrando para cá assim, ele está sempre ajustando, né? Ele vai sempre ajustando aqui assim, para chegar aqui. Né? Então a vida espiritual assim, você tem que estar sempre alguém ajustando, porque senão você for com a sua cabeça assim, você acha que vai chegar no ponto e chega assim, vai estar se afastando lá. E assim, por exemplo, vamos dizer, agora esquece o exemplo do mar. Você já está na terra firme. Então você quer ir daqui para cá. Tá? Então aqui é a estrada que vai daqui para cá. Mas se você tiver um desviozinho aqui de pouquíssimos graus aqui, no princípio aqui vai estar juntinho, mas à medida que você vai avançando, aí a distância vai aumentando.
Aí você já está